Sabe aquela dor que a gente esconde porque acha que ninguém vai entender? Aquele nó na garganta que aparece quando você lembra de algo que viveu e nunca teve coragem de contar pra ninguém? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você conheça alguém que carrega esse silêncio há anos, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro tudo ainda dói. Essa história é sobre isso. É sobre quando a gente é pequeno demais para entender o que está acontecendo, mas grande o suficiente para sentir que algo está errado. E é sobre o que acontece quando finalmente alguém decide ouvir. Se você sente que histórias como essa precisam chegar mais longe, deixa seu like agora e se inscreve aqui. Não é por mim, é porque existe um menino em algum lugar, talvez na sua rua, talvez na sua família, que ainda está esperando alguém falar por ele. Quando você curte, quando você se inscreve, o algoritmo entende que essa mensagem importa e leva para mais gente que precisa ouvir que não está sozinha. E isso pode mudar uma vida inteira. Você topa ser parte disso comigo? Antes de eu começar, respira fundo, porque o que eu vou te contar não é fácil. É daquelas histórias que a gente queria que fosse mentira, mas é real demais para ignorar. E eu preciso que você fique até o final, porque lá no último minuto tem uma coisa que pode fazer sentido para você de um jeito que nem imagina agora. Então fica comigo. Promete? Tudo começou numa tarde qualquer, daquelas em que o sol parece que não quer ir embora e o barulho da rua mistura criança brincando, cachorro latindo e buzina ao longe. O Mateus tinha 9 anos. Era magro, cabelo cortado curto, porque a mãe achava mais prático, joelho sempre ralado de tanto jogar bola no campinho de terra perto de casa. Ele era o tipo de menino que ria fácil, que fazia piada com tudo, que guardava figurinha repetida para trocar na escola. Você já conheceu um Mateus na sua vida? Aquele menino que parece que carrega o mundo nas costas, mas disfarça com um sorriso que ilude até adulto. Só que o sorriso do Mateus começou a sumir aos poucos, e ninguém percebeu. Ou talvez tenham percebido e não souberam o que fazer. A gente cresce ouvindo que menino não chora, que homem tem que ser forte, que engole o choro e segue em frente. E o Mateus engoliu. Engoliu tanto que começou a sufocar por dentro. A casa dele era simples, 2 quartos, sala com sofá que já tinha afundado no meio, cozinha que cheirava chá a café passado e arroz feito na hora do almoço. O pai trabalhava em obra, chegava cansado, mal falava. A mãe fazia faxina em 3 casas diferentes e quando voltava só queria silêncio. Não era uma casa ruim. Não tinha grito todo dia, não tinha violência escancarada. Mas tinha ausência. E a ausência também machuca, você sabe. Aquela sensação de estar ali, mas ninguém te enxergar de verdade. O Mateus aprendeu cedo a se virar sozinho. Fazia o dever, esquentava comida, tomava banho sem ninguém mandar. E foi nesse espaço vazio, nesse intervalo entre o trabalho dos pais e o sono pesado deles à noite, que outras coisas começaram a entrar. Primeiro foram as palavras. Você já reparou como palavra tem peso? Um adulto fala uma vez e aquilo gruda na cabeça da criança como chiclete no cabelo. Tinha um vizinho, seu Carlos, que morava a 2 casas dali. Ele era simpático com todo mundo. Consertava a bicicleta das crianças, dava bala quando passava na rua, chamava os meninos para ajudar a carregar caixa. Todo mundo gostava do seu Carlos. Inclusive a mãe do Mateus, que dizia que ele era um homem bom, prestativo. E ele era, na frente dos outros. Mas quando a porta fechava, seu Carlos mudava. Começou com brincadeiras. Você já passou por isso? Aquele tipo de brincadeira que te deixa sem graça, que faz sua barriga gelar, mas que todo mundo ri e você finge que achou engraçado também para não ser o chato da turma. Ele chamava o Mateus de medroso, dizia que menino tinha que ser macho, que tinha que aprender a ser homem. E para aprender a ser homem, segundo ele, tinha que aguentar as coisas calado. No começo era só isso, palavra que corta, comparação que diminui, gritinho de deboche quando o Mateus não queria fazer algo. Depois veio o toque no braço com mais força do que precisava, o puxão de orelha que não era de brincadeira, o empurrão quando ninguém estava olhando. E o pior, o silêncio que veio junto. Porque o seu Carlos dizia que se o Mateus contasse, ninguém ia acreditar. Diziam que menino inventa história. Diziam que ele ia apanhar do pai se falasse besteira. E o Mateus, com 9 anos, acreditou. Você entende o tamanho disso? Com 9 anos, a gente acredita no que adulto diz. A gente acha que se o adulto falou, é verdade. Então ele se calou. E o silêncio foi crescendo dentro dele como mato em lote abandonado.
Na escola, as notas começaram a cair. A professora mandou o bilhete para a mãe. A mãe leu, suspirou, disse que ele estava com preguiça e mandou estudar mais. Ninguém perguntou o que estava acontecendo. Ninguém olhou no olho dele tempo suficiente para ver que tinha medo ali. Medo de verdade. Daqueles que fazem a criança dormir de luz acesa e ter pesadelo toda noite. O Mateus começou a evitar a rua. Parou de jogar bola. Dizia que estava cansado. A bola ficou murcha no canto do quarto. As figurinhas foram esquecidas na gaveta. E a única coisa que crescia era um vazio que ele não sabia explicar. Ele se perguntava se era culpa dele. Será que ele tinha feito algo para merecer aquilo? Será que ele não era forte o suficiente? Porque é isso que ensinam para menino, não é? Que tem que ser forte, que não pode fraquejar, que se apanhar, levanta e finge que não doeu. Só que tem dor que não passa com mertiolate. Tem dor que fica na alma. E o Mateus foi colecionando essas dores calado. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E seu Carlos continuava ali, com o mesmo sorriso na rua, com a mesma bala no bolso, com a mesma frase pronta. Isso é coisa de homem, Mateus. Homem não fala. E o Mateus foi acreditando que ser homem era aguentar calado. Até que um dia, na escola, teve uma palestra. Coisa simples. Uma psicóloga foi falar sobre respeito, sobre corpo, sobre que ninguém pode tocar na gente de um jeito que faça a gente se sentir mal. Ela falou com cuidado, com jeito, sem assustar. Disse que segredo que machuca não é segredo, é pedido de socorro. E disse uma frase que ficou martelando na cabeça do Mateus. Você não tem culpa do que fizeram com você. Você não tem culpa do que fizeram com você. Ele repetiu isso na cabeça o caminho inteiro para casa. Você não tem culpa. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma coisa diferente no peito. Não era alívio ainda. Era uma faísca. Uma possibilidade. E se fosse verdade? E se ele não fosse fraco? E se o errado não fosse ele? Naquela noite ele não dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo o barulho do ventilador, pensando se tinha coragem. Porque coragem para ele tinha virado outra coisa. Não era mais subir no muro mais alto. Era abrir a boca. Era falar. E falar doía mais do que qualquer tombo. No outro dia, na hora do recreio, ele viu a psicóloga de novo. Ela estava na sala dos professores tomando café. Ele passou pela porta 3 vezes. Na quarta, criou coragem. Entrou devagar, com as mãos suando. Ela olhou para ele e sorriu, daquele jeito que não cobra nada. Perguntou se ele queria sentar. Ele sentou. E ficou em silêncio. O silêncio dele já era tão grande que ocupava a sala inteira. Ela não apressou, só ficou ali. E aí, do nada, ele começou a chorar. Não foi um choro alto. Foi aquele choro engasgado de quem segura há muito tempo. E junto com o choro veio a primeira frase. Eu acho que tem algo errado comigo. Ela balançou a cabeça e disse: Não tem nada errado com você, Mateus. Errado é o que fizeram com você. E foi aí que a porta se abriu. Não a da sala, a de dentro dele. Ele contou. Não tudo de uma vez. Contou aos pedaços, com pausa, com vergonha, com medo de estar fazendo algo errado. Contou da brincadeira que não era brincadeira, do toque que não devia, do medo de contar para o pai, do medo de ninguém acreditar. E a cada palavra parecia que ele tirava uma pedra de dentro do peito. A psicóloga ouviu. Não duvidou. Não disse que menino não passa por isso. Não disse que ele tinha que ser forte. Ela disse que ele já estava sendo forte porque falar é o passo mais difícil. E que agora ele não estava mais sozinho. Você já sentiu esse tipo de alívio? Quando alguém finalmente acredita em você, é como se o corpo inteiro respirasse pela primeira vez depois de muito tempo debaixo d'água. Mas a história não acaba aí, porque falar foi só o começo. Depois veio a conversa com a mãe. A mãe que chegou do trabalho cansada, com a marmita na mão, e ouviu do filho, pela primeira vez, um pedido de socorro que ela não tinha visto. No começo ela não entendeu. Disse que não era possível, que seu Carlos era um homem de bem, que ajudava todo mundo. E o Mateus, com o coração na mão, só conseguiu dizer: Mãe, eu não estou mentindo. Teve um silêncio que durou séculos, daqueles que fazem a casa inteira ficar muda. E então a mãe chorou. Chorou porque entendeu. Chorou porque se sentiu culpada. Chorou porque lembrou de todas as vezes que ele ficou quieto e ela achou que era só fase. Ela abraçou o Mateus de um jeito que ele não lembrava de ter sido abraçado há anos e disse a segunda frase que mudou tudo. Eu acredito em você, filho. E a gente vai resolver isso juntos.
O pai chegou depois. E se você acha que homem não chora, é porque nunca viu um pai descobrir que o filho estava sofrendo calado. Ele não gritou, não quebrou nada. Ele só sentou no chão da sala, colocou a cabeça entre as mãos e ficou ali, em silêncio. Depois levantou, olhou para o Mateus e disse: Me perdoa por não ter visto. A partir de hoje eu vejo você. E viu mesmo. Foram juntos na delegacia. Tiveram que contar tudo de novo. Tiveram que ouvir perguntas difíceis. Tiveram que enfrentar o olhar de gente que não sabia lidar com o assunto. Porque, quando o assunto é menino, muita gente trava. Muita gente acha que não acontece. Muita gente acha que menino tem que dar conta sozinho, mas não tem. Ninguém tem que dar conta sozinho de uma dor desse tamanho. O seu Carlos foi investigado. Outras crianças apareceram. Outros silêncios foram quebrados. Porque é isso que acontece quando um fala. Dá coragem para o outro falar também. E aos poucos, a rua que antes tinha medo começou a ter conversa. A escola criou um projeto. A mãe do Mateus foi em reunião de pais e falou com a voz tremendo que a gente precisa parar de achar que menino não sofre. O pai foi junto. E o Mateus, aos poucos, foi voltando a ser menino. Não do dia para noite. Trauma não tem botão de desligar. Teve noite que ele ainda acordava assustado. Teve dia que ele não queria sair de casa. Teve momento que a raiva vinha e ele não sabia para onde ir com ela. Mas agora, ele tinha com quem falar. Tinha terapia. Tinha colo. Tinha gente que dizia: Você não está sozinho. E isso faz toda a diferença. Ele voltou a jogar bola, mas diferente. Agora ele jogava porque queria, não para fugir. Voltou a rir, mas um riso que não precisava esconder mais nada. E um dia, na escola, um colega mais novo chegou perto dele no recreio. O menino estava com o mesmo olhar que o Mateus tinha meses atrás. Aquele olhar de quem carrega um segredo pesado. E o Mateus, com 10 anos, fez o que um adulto devia ter feito por ele antes. Sentou do lado, dividiu o lanche e perguntou: Tá tudo bem? O menino balançou a cabeça que não. E o Mateus disse: Se você quiser conversar, eu tô aqui. E não conto pra ninguém sem você deixar. Mas a gente pode pedir ajuda juntos. Porque segredo que machuca não é segredo. É pedido de socorro. E naquele momento, o Mateus entendeu uma coisa. Ele não era mais só o menino que sofreu. Ele era o menino que sobreviveu. E que agora podia ajudar outro a sobreviver também. A vida não ficou perfeita. Ainda tinha dia difícil. Ainda tinha lembrança que vinha do nada. Mas ele aprendeu que cura não é esquecer. Cura é lembrar sem se quebrar. É olhar para trás e ver que você passou por aquilo. Mas aquilo não te define mais. A mãe dele começou a trabalhar meio período para ficar mais em casa. O pai passou a perguntar como foi o dia, de verdade, olhando no olho. E a casa, que antes era só silêncio, virou lugar de conversa. Conversa sobre medo, sobre limite, sobre respeito. Conversa que todo menino devia ter. O Mateus cresceu. Fez 12, depois 13. E com 13, ele subiu no palco da escola para falar num evento sobre proteção infantil. A mão tremia. A voz falhou no começo. Mas ele falou. Falou por ele, pelo colega que ajudou, por todos os meninos que ainda estão calados. Ele disse que ser homem não é aguentar tudo sozinho. Ser homem é ter coragem de pedir ajuda. É chorar quando dói. É falar quando algo está errado. E que menino também precisa de cuidado, de escuta, de abraço. Quando ele terminou, a quadra inteira ficou em silêncio por um segundo. E depois, aplaudiu de pé. Teve pai que saiu dali diferente. Teve mãe que abraçou o filho mais forte naquela noite. Teve menino que chegou em casa e contou para a família o que estava acontecendo. Porque a história contada abre porta. E a do Mateus abriu muitas. Anos depois, já com 17, ele foi convidado para falar num projeto social. Lá ele conheceu outros garotos que tinham passado por coisas parecidas. Cada um com uma dor, cada um com um jeito de lidar. E ele entendeu que não estava sozinho nunca. Que o que aconteceu com ele não era raro, só era silenciado. E silêncio, a gente já sabe, é o melhor amigo de quem machuca. Então ele decidiu quebrar o silêncio sempre que pudesse. Não com raiva, com verdade. Ele aprendeu que a virada da história dele não foi quando seu Carlos foi embora da rua. Foi quando ele entendeu que a culpa nunca foi dele. Foi quando ele ouviu que menino também pode ser vítima. Que menino também precisa de proteção. Que menino também tem direito de dizer não. E que quando um menino diz não, o mundo tem a obrigação de ouvir. Hoje o Mateus tem 21. Faz faculdade de psicologia. Quer trabalhar com criança.
Quer ser o adulto que ele não teve no começo, mas que encontrou no meio do caminho. Ele ainda joga bola de vez em quando. Ainda tem dia difícil. Mas agora ele sabe nomear o que sente. Sabe pedir ajuda. Sabe que força não é endurecer, é se permitir ser cuidado. E toda vez que ele entra numa sala para falar com um grupo de meninos, ele começa do mesmo jeito. Você não tem culpa do que fizeram com você. E você não precisa passar por isso sozinho. Porque, no fim, é disso que a gente precisa. De alguém que diga que acredita. De alguém que fique. De alguém que estenda a mão e não solte. O abuso sofrido por meninos existe. E enquanto a gente fingir que não, mais Mateus vão crescer achando que precisam se calar. Mas quando a gente fala, quando a gente escuta, quando a gente acolhe, a gente quebra o ciclo. E um menino que é acolhido hoje vira um homem que acolhe amanhã. Essa é a transformação. Não é mágica. É escolha. É decisão de olhar, de ouvir, de agir. É entender que proteger menino não é fraqueza. É humanidade. Se essa história tocou você, é porque ela carrega uma verdade que a gente finge que não vê. A verdade de que dor não escolhe gênero. A verdade de que silêncio custa caro. A verdade de que uma palavra de acolhimento pode ser o começo de uma vida nova. E a verdade mais importante: ninguém deveria sofrer sozinho. Ninguém. Nunca. Leva isso com você hoje. Leva para sua casa, para sua conversa, para o jeito que você olha para os meninos ao seu redor. Porque às vezes, o que salva não é um grande gesto. É um eu te escuto dito na hora certa. Então me conta aqui nos comentários. Essa história mexeu com você? Você já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por isso? De onde você está assistindo agora? Escreve aí, porque quando você compartilha, você mostra para outro menino que ele não está sozinho. E se você puder, manda esse vídeo para alguém. Talvez seja a mensagem que essa pessoa estava precisando hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, mas a conversa não termina aqui. Fica bem. E lembra, falar é o primeiro passo. E você não tem culpa.